Fala aí, galerinha do YouTube. Estamos aqui agora diretamente com o nosso amigo Gabriel do canal Toca do Tux. Beleza, cambada? Então, hoje a gente vai comentar aqui algumas coisas que têm sido notícia aqui no mundo Linux recentemente, né? Inclusive aquele comentário ontem no Telegram foi muito legal, de tipo, caramba, como é que é conseguir rodar um jogo? Como é que É, foi? foi assim que o cara chegou e falou assim que. Foi mais ou menos assim, porque eu tenho essa série, né? O meu ambiente de trabalho. Foi um cara lá de Santa Catarina mandou mostrando o ambiente dele e ele tem um Xbox One. Aí o cara comentou assim: você tem um Xbox One porque Linux não roda jogos. Aí eu olhei e falei, mano, é por causa de comentários desses que eu criei aquela série que eu tenho hoje, né? A pior história sobre Linux que eu já ouvi. E essa é uma delas, uma das piores histórias que tem. Aí o cara virou e falou assim: mas você sabia que Linux não roda jogos? Aí eu virei e falei assim: caramba, estranho, de repente eu rodei Mad Max aqui, por isso que eu achei até estranho isso. De repente foi sem querer, assim, né? É, tudo que eu gosto falei isso, ó, sem querer eu rodei Mad Max, mas eu prometo que eu não faço isso mais. É complicado. Eu até fiz um vídeo falando dessa questão de o Windows o Linux não roda jogos, o Windows é muito melhor do que Linux também, porque existem pessoas que têm esse preconceito, né? Sim, e é literalmente um preconceito, né, cara? Porque as pessoas não chegam nem a pesquisar sobre o assunto. Inclusive eu vi que você nessa série chegou a trazer assim conhecimentos técnicos, inclusive falando de kernel. Você acabou pegando a pior história de Linux que eu já ouvi, acabou destrinchando ali, falou sobre kernel monolítico, entre outras coisas que são dúvidas para alguns usuários mesmo, e que é importante ter esclarecido ali. Inclusive essa história de que Linux não é para jogos já cai por terra quando a gente ouve falar o nome Steam, né? Exatamente. O que é legal é que, assim, essa série, já que ele explicou sobre kernel monolítico, microkernel, eu já tinha aquele artigo antigo, tipo de 3 anos atrás, explicando esse tipo de kernel. Tanto que esse artigo ele chegou a ir para a Wikipedia, como referência lá. Para mim Caramba. foi uma honra muito grande. Foi, pô, meu artigo indo para a Wikipedia, né? Eu não lembro, porque assim, porque já, como é muito artigo, eu falei, não vou ficar procurando, né? Eu digitei no próprio Google, né? 5 modelos diferentes de kernel, né? Já vai aparecer o meu, porque é o único artigo que tem esse nome. E apareceu até no Wikipedia. Eu olhei e falei, o que o Wikipedia tem a ver, meu? É meu artigo. Aí eu fui ver, tava o link de referência lá. Eu falei, pô, legal, tá bom. Mas o que aconteceu? Eu até agradeço a esse cara ter feito essa pior história. Porque essa pior história complementou esse artigo antigo. Que, tipo assim, é literalmente aquele artigo que eu tenho sobre 5 modelos diferentes de kernel. Só que eu destrinchei um pouco mais a fundo. Quer dizer, ele foi muito complementar ao artigo antigo que eu tinha, de 3 anos atrás. E Entendi. realmente, chegou ao ponto, igual você falou, que esse negócio de dizer que Linux não tem jogos já cai por terra pelo fato de ter Steam. Não só isso, mas também DoD e até no Android. Que é um outro ponto que a gente vai tocar, é a questão de sistemas operacionais, que você já teve essa experiência, eu também já tive, né? E o Android entra nessa também, nessa jogada, porque eu vejo gente falando que Android não é Linux. Cara que é Ué, mas conhecido, por renome. O cara escreveu um artigo, não, Android não é Linux. Olha, mano, vai no site da Linux Foundation, você vê lá, o Android tá lá estampado. Entendeu? Você mesmo acabou de ter um choque quando eu falei isso. Entendeu? eu ia te perguntar agora sobre isso. Essa questão de Android não ser Linux, quando a gente coloca no modo DFU para fazer um root ou alguma coisa, aparece lá o nome, aquelas mensagens verdes que aparece do robozinho verde, aparece lá o Linux. Exatamente. É uma coisa até a se debater. Eu tô preparando um vídeo, elaborando um vídeo, porque assim, você mesmo falou, pelo fato de ser de RH, vocês acabam tendo essa questão de psicologia e de ser professor, né? Porque vocês têm que ensinar o pessoal como fazer o trabalho, então vocês acabam tendo, até assim, sendo professor, não por profissão, mas por vocação. Sim. E eu tenho isso também, porque eu comecei como professor em 2005. E eu sou professor de carteira, reconhecido em carteira de trabalho, né? Professor de inglês. Então, assim, como professor, você também sabe disso, a gente tem que preparar o conteúdo antes disso. Então, assim, eu tenho basicamente um conteúdo que eu quero
fazer um vídeo explicando sobre o Android, mas eu tenho que preparar para trazer links de referência, porque assim, a pessoa vai falar assim, isso aí é mentira sua. Pô, o link de referência tá na descrição desse vídeo, você pode ir lá e ver que tá escrito isso lá. A gente precisa dessas referências, né? Preparar um conteúdo bem elaborado. Então, assim, basicamente, a maior diferença entre Linux, as distribuições Linux que a gente usa pro Android, é o User Space, que inclusive eu tratei nessa série lá, sabe? Expliquei sobre o User Space, que é a parte onde a gente atua, né? O kernel acaba sendo Linux. Mas o User Space, que é onde tem os programas que a gente usa, é ali onde o Android e as distribuições que a gente usa. Porque o Google ele não quer programas no User Space do Android que sejam sob GPL. O User Space dele é todo na licença Apache. Entendeu? Então, assim, essa é a maior diferença. Por isso que o pessoal deve até perguntar, por que não dá para rodar os programas do Android no Linux? É mais por causa disso, por causa do User Space. E tem aquele comentário também de, não, tá bom, o Android tem um kernel Linux, mas o Android não é Linux. Tipo assim, ele tem o kernel Linux, logo ele não é Linux. Ele só tem um kernel, lembra? Eu olhei assim e, cara, não, o que você fala para um indivíduo assim? O que você rebate? Como que você vai... É igual uma vez, quando eu ainda tinha pouco conhecimento de informática, uma pessoa de TI chega para mim e fala, não, o macOS, ele é um Linux. Ele tem um kernel Linux. Ele é um sistema Linux. E falou convicto ainda, né? Cara, ele fez eu pesquisar no Google na época, porque eu não tinha conhecimento nenhum de Linux, de nada. Mas eu já sabia que não era. Ele fez eu pesquisar para mostrar para ele, cara, não é Linux. Mas assim, é uma questão complicada para você provar para alguém que tem tanta certeza do que está falando, que está certa, e aí a gente entra em outras situações aí mais delicadas, né? Exato. Do ego, inclusive, né? Sim, Cara, tipo, eu recebo cada comentário, e eu já vi outros youtubers falando isso também. O Hightower Branco, por exemplo, ele viu um comentário, porque assim, ele faz gameplay. E ele faz logo a análise do jogo. Ele fala, ó, tá, eu recebi aqui a atualização, não vi quase diferença nenhuma e tal. Aí o pessoal começou a comentar. Alguém falou pra ele que era uma DLC, não sei o que. Ele falou, gente, eu sei o que é uma DLC. Só que eu tô falando que assim, a DLC que ele recebeu não teve mudança, alterações significativas. Sabe? Tipo, ele não viu mudança nenhuma, adição de recurso novo, correções de bugs, né? Aí parece que o pessoal não presta atenção, cara, no que a gente fala, entendeu? Incomoda, chega a incomodar. mas assim, quanto a essa série que você fez, eu também gostei daquela explicação que você falou do kernel Mach, né? Da Apple, o kernel Mach, GNU, porque tem gente que fala GNU Linux, e na verdade o GNU não é GNU. Aquela situação que você abordou eu achei fantástica, cara. Ah, que legal. Isso esclarece bastante, né? Porque todo mundo chama o kernel de Hurd, e não é Hurd o nome dele. O nome dele é GNU Mach. GNU Mach para diferenciar o Mach, inclusive, da Apple. Porque existem vários Machs. O microkernel Mach ele surgiu na Universidade de Carnegie Mellon, né? E eles permitiram as pessoas usarem. Então saíram surgindo vários Machs. Então, e do GNU, inclusive, é chamado GNU Mach, exatamente para diferenciar o Mach dos outros que já existem. Entendi. Que a Apple tem um Mac dela que também, na verdade, não é um Mac, né? É um Next, é um Unix, é um BSD. É que uma história é longa. É que o que vai. acontece? É que o Mac da Apple, ele é um sistema operacional de pesquisa. Então, todas as inovações... Imagina, ele é o Fedora, imagina. Assim, mais ou menos assim, para você entender melhor. Então, todas as melhorias, eles testam nele. Essas melhorias são incorporadas no FreeBSD da Apple. Que entendeu? É o Darwin. Que é o Darwin. Entendeu? Então, por isso que ele é um kernel híbrido. Você tem um FreeBSD com recursos do Mac que vão parar dentro dele. Ah, legal. Legal, né? Eu poderia ter falado isso no vídeo, eu não falei, mas, bom, que pelo menos está registrado aqui, já esclareceu isso. Já tá, excelente.
Exatamente. Bom, e fora os comentários esse pessoal aí que entrou como hater e tal, é uma situação muito delicada, mas assim, você levantou a bandeira do Linux, você falou coisas e levantou conhecimentos que eram necessários ser falados. A pessoa que fez o vídeo falando, levantando os pontos, não creio que foi má índole, foi apenas falta de conhecimento de alguns assuntos, até porque eu assisti outros vídeos do canal dele, ele pareceu uma pessoa assim legal, uma pessoa de boa índole, tem conhecimentos de informática sim, quanto ao Windows, quanto a diversas outras coisas, mas quando foi falar algumas coisas do Linux, ele acabou se confundindo ou acabou levando em consideração algumas coisas que ele ouviu, algumas experiências que ele teve que não foram felizes, por alguns testes que não deram certo, entre outras coisas, e acabou falando como se fosse uma verdade absoluta. E o problema disso é que uma pessoa que tem um canal que fala de Windows, que fala de tecnologia, ela acaba sendo referencial para muita gente. Assim como eu aqui no canal, já vieram pessoas no canal e no blog falar que começaram a usar Fedora por minha causa, porque viram review por outras coisas. Assim como pessoas já devem ter começado a usar Linux também por sua causa, entre outros. Uma pessoa pode deixar de testar o Linux por causa de ver um vídeo, entendeu? Então é importante, foi importante de fato isso, até porque o seu vídeo não foi só batendo. Eu vi, você pegou um comentário, fez um comentário e pegou e começou a agregar valor, começou a falar de coisas do Linux, começou a desenvolver de assuntos que são necessários um usuário saber. E muitas vezes esses usuários só vão saber disso se eles já trabalham no ramo de TI, se eles fizeram um curso. Eu tenho certeza que muita gente da área de TI não tinha esse conhecimento. Não, isso acontece aos montes. Inclusive, eu tenho que fazer esse elogio também. Eu assisti um vídeo dele sobre a AMD, a série FX, que é o processador que eu tenho hoje. Ele explicou se vale ou não a pena. Foi o primeiro vídeo dele que eu assisti e eu gostei. Tanto que eu assisti o de Linux exatamente porque eu tinha gostado do outro. Eu não esperava ter me deparado com aquele vídeo do Linux daquela forma. Que entrou, por que eu criei essa série? Exatamente por essa questão que você falou. Não é para poder desmerecer o cara. Não é para poder destruir ninguém. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é falta de ética, destruir uma pessoa, sabe? Claro. Mas é o que você falou. Outras pessoas vão deixar de usar. Imagina você nunca tivesse conhecido o Linux. Você falou, elogiou ele. Você ia ter deixado de usar Linux porque ele falou aquilo. Sim. Então, assim, isso acarreta, isso é um encargo em cima de mim, em cima de você, a informação que a gente está transmitindo. A gente tem que ter essa responsabilidade do que a gente vai falar. Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui. Eu vou falar um vídeo sobre games. Que o Windows ainda é melhor do que Linux. Em games. Tem mais de 8 mil jogos lá na Steam para Linux. Em que eu falo que ele é melhor? Tem jogos que ainda não existem. Por exemplo, Assassin's Creed eu ainda não vejo em Linux. Provavelmente ainda não vou ver. Eu gostaria de ver. Street Fighter, pelo menos já prometeram alguma coisa, mas vai demorar ainda para acontecer. Mas até em desempenho. O Linux ele é melhor em desempenho do que qualquer outro sistema operacional que eu conheço. Mas em jogos, o Windows ainda é melhor. Isso é assim, você pode conferir isso na Steam, tá lá. Pega o Tomb Raider mesmo que a gente tá falando, Mad Max. Olha o que é exigido de Linux e olha o que é exigido de Windows. O Windows você exige menos máquina, mas isso por causa do DirectX. O DirectX exige menos da máquina da pessoa. Então, tá vendo? Tipo assim, a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo por ser fanboy? Não é. Eu tô fazendo análise. É análise, eu trato com análise. Você, quando vai selecionar uma pessoa para trabalho, você faz o quê? A análise dela. Você não vai pela paixão. Tem que fazer análise. Você tem que ser totalmente imparcial. E a pessoa aqui agora eu tenho que esquecer. Eu tenho que fazer análise, levantar dados e ver se ela encaixa, ela enquadra naquele perfil. A mesma coisa que eu tô fazendo. Tanto que eu acabei de admitir aqui, porque o Windows é melhor. Mas no Linux não deixa de ter jogos também por causa disso.